Quando você pensa em literatura brasileira, quais os principais autores que aparecem na sua cabeça? Machado de Assis, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Jorge Amado? Talvez também conheça grandes escritoras brasileiras, como Lia Luft, Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. O que importa é saber que a produção textual de qualidade é feita por homens e mulheres de todos os cantos do nosso país. Nessa sequência de vídeos, você vai tomar contato com uma discussão muito importante, a chamada representatividade na literatura. Isso significa fazer com que a nossa produção cultural expresse a diversidade incrível de saberes, origens, pontos de vista e estilos de escrita de um país gigante como o Brasil. Também vamos mergulhar um pouco no universo de uma das maiores escritoras contemporâneas brasileiras, Clarice Lispector. Oi, este é o Conexão. Vamos pensar juntos? Quantos livros escritos por mulheres você leu na escola? E autores indígenas, quantos você leu durante a vida? Homossexuais, quantos escritores e escritoras gays e lésbicas você já leu? Já parou para pensar em quantas narrativas são possíveis e como que é importante conhecer para respeitar? Hoje a gente vai falar sobre o lugar de fala na literatura e como que a produção literária é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Aqui no estúdio eu recebo a Márcia Huayna Cambeba, que é escritora, e a Amanda Machado, que é organizadora do projeto Poesia Gay. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Já gostaria de começar o programa de uma forma bem assim literária. E antes de eu perguntar qualquer coisa, eu gostaria só de perguntar uma coisinha. Você pode contar pra gente aí, fazer uma das suas poesias, Márcia? Você nos dá essa honra? Claro, com muito prazer. Vamos lá então. O que você vai recitar? Eu vou recitar Árvore da Vida, que mostra como nasceu o povo Cambeba. Tá bom. Diz assim: no despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo na samalmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio que num sopro de criação dá vida ao indígena guerreiro e a mulher sua paixão. Assim, para o povo mágoa, a samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores de cura e proteção, e pelo indígena é cultuada essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Saniúnio sucatana mais sangara cambeba, Saniúnio sucatana mais sangara cambeba. Eu estou dizendo, vem água, banha minha alma cambeba. Ai, gente, parabéns, batendo palmas aqui. É tão bonito ver, né, assim, a poesia. E eu acho que é muito bonito ouvir também o sotaque, o idioma, né, assim, a língua sendo falada. É super bacana. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Truco-tupi, né? Truco-tupi é o nome. Isso. E eu queria te perguntar o seguinte, Márcia, você já mostrou aqui que você é artista, você é poetisa, mas você também é multiplataforma, né? Você trabalha com cinema, com fotografia. Como é que você entendeu que essa era a sua vida? Música. Com música também, né? Porque você é uma indígena, você viveu na sua aldeia até os seus 9 anos, né? Isso. Como é que essas tecnologias todas chegaram até você? Quando isso aconteceu? Eu nasci em 1979, então tenho 40 anos. E a minha avó, ela mesmo na aldeia, ela já fazia música, já fazia poesia. E eu, pequenininha ainda, com 6 anos, 7 anos, sem saber ler e escrever ainda, porque eu fui alfabetizada depois que eu saí da aldeia, eu recitava, eu decorava e fazia para o turista que ia lá visitar a gente na aldeia, nessa época. E quando eu saí da aldeia para a cidade, que eu me encontrei, foi com 14 anos. Comecei a escrever poesia, mas só descobri a poesia como resistência e como ferramenta de luta e educação no mestrado. Quando eu terminei minha dissertação, que foi falando do meu povo Cambeba, do século XVI ao XXI, e que eu pensei, o que eu vou fazer com essa dissertação?
e que possa vincular, que possa chegar às pessoas, que não fique só dentro de uma biblioteca, de uma universidade. E aí eu transformei nesse livro que está na sua mão, o Waicaquiritama, vou mostrar aqui. O maiorzinho. Esse aqui? É. O Waicaquiritama. E aí comecei a fotografar, aprendi a fotografar, fiz vários cursos de fotografia. Dentro nós temos fotografias minhas, dentro do livro, né? E a foto de capa do livro também é minha. Também. Foi eu que fiz, de uma criança cambeba na aldeia. E aprendi a fazer, aí fui aprendendo. Aí comecei a filmar, a fazer os documentários, e a gente começou a mostrar a partir daí, porque eu acredito que a arte, ela engloba tudo isso, a arte, ela é resistência, né? E comecei a cantar, comecei a compor música em tupi, com música em português, para mandar para a aldeia. A gente manda para a aldeia esse material todo o meu material chega na aldeia, eles têm meu material. Porque eu penso assim, que quando você faz uma pesquisa, que quando você faz um material, não é seu, é nosso. Então tem que ter retorno. O meu parente lá na aldeia tem que saber o que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou produzindo aqui. Porque o nome dele está aí também. É isso que estava dizendo, né? Quando você diz cambeba, você está falando de um povo, né? Não é só você, de né? De um indivíduo, isso. Isso é bem interessante. Amanda, eu queria saber o seguinte, a gente ouve, assim, agora a Márcia falando, mas a gente sabe que é minoria, a gente não ouve muitos indígenas falando e também tendo a oportunidade de falar das suas histórias, né? Sempre é um papel meio entrevistado de algum aspecto negativo, não celebrando quem são, né? Qual que é assim, por que isso é negativo pra gente, enquanto sociedade, quando a gente não tem essas vozes diversas recebendo holofote e sendo ouvidas por muita gente? Isso é um pouco complicado, né? Porque a nossa sociedade, ela é extremamente diversa. E aí, quando a gente vai numa livraria, a gente não vê essa diversidade representada na literatura e, não estando representada na literatura, ela também não chega até quase ninguém, não é? Então, por exemplo, a gente tem os livros que os índios estão publicando, isso aí serve para desmitificar muito sobre quem são os índios do Brasil, né? Hoje, lutando uma luta muito importante, não é? Pela terra, pela sobrevivência. Quando a gente não tem escritores gays, lésbicas lá representados na nossa literatura, isso é muito ruim para as pessoas, especialmente as pessoas que estão se descobrindo e não conseguem se identificar com os personagens que eles veem na literatura. Falando um pouco sobre o seu trabalho, que foi essa antologia, né, da poesia gay, quando é que vocês entenderam que era importante fazer esse recolhimento mesmo de todo esse material e transformar em um livro? Bom, a gente teve essa ideia, foi em 2014, eu e minha colega Marina Moura, a gente se perguntou, mas e aí, onde está o gay na literatura brasileira? Quem são os escritores que falaram sobre isso em suas obras? E a gente foi pesquisar e percebeu que quase ninguém reuniu isso, quase ninguém fala sobre isso. Então a gente iniciou nossa pesquisa, buscando romances, contos, poemas e tentando descobrir como esses personagens estavam representados. E aí, no passar do tempo, vocês conseguiram observar se as pessoas que eram gays e escreveram aí ao longo da história, que são até famosos aqui no Brasil, essa questão da homossexualidade, ela ficava bem, assim, ela era bem explícita ou ela era mais escondida, mais guardada? Não, na realidade o que a gente descobriu foi isso, que é um tema que sempre foi tratado na literatura brasileira. Nós temos escritores aqui no nosso livro desde 1825 até hoje, só que esse lado da literatura deles nunca foi exaltado, ele sempre foi apagado, escondido. Nós temos aqui poemas, por exemplo, do Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso foi um escritor que é muito representativo da literatura brasileira, mas por que quase ninguém fala sobre esse lado da obra dele? Então, o nosso livro ele vem para desmitificar isso e para mostrar que vários escritores brasileiros trataram dessa temática em suas obras e por que não mostrar esse lado da obra desses escritores. Então, assim, não havia uma vontade dos escritores e escritoras de esconderem a homossexualidade. E sim, as pessoas que recebiam que não falavam sobre esse assunto, tentavam apagar esse assunto, é isso? Exatamente. A imprensa os estudiosos, acadêmicos, ao falar da obra deles, ninguém nunca ressalta esse lado. Então, foi uma surpresa para nós a gente descobrir escritores que são extremamente representativos da literatura brasileira, com poemas
poemas que falaram sobre a homossexualidade, mas esses poemas ninguém fala. Então, o nosso livro, ele é importante por isso, porque ele dá visibilidade e tira do silenciamento muitas vozes que foram sistematicamente silenciadas. E qual que é a importância disso? Você começou a dizer um pouco isso agora no início. Qual que é a importância disso para a comunidade LGBTI? Isso é muito importante, porque existe muito preconceito. Hoje, as estatísticas mostram que a LGBTfobia mata uma pessoa, no mínimo, por dia no Brasil. Isso é um dado muito alarmante. E esse preconceito todo, ele vem justamente do desconhecimento das pessoas sobre o que é isso. Por isso que é importante que as pessoas leiam e vejam isso que é o legal da literatura mesmo, porque a literatura, ela possibilita a gente olhar pelo olhar do outro. Ela possibilita que a gente veja o mundo pelo olhar do outro. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente reúne esse conjunto de poemas e cada vez mais a gente vê como que isso foi importante para a comunidade LGBT. Ter um documento mesmo, mostrando que esse tema sempre esteve presente na literatura brasileira, temos que falar sobre isso, temos que exaltar esses autores. Tem orgulho, né? Não tem vergonha, né? Isso Exatamente. É importante. E aí, é lógico que guardando as particularidades de cada tema, de cada área que a gente está citando, de que maneira você vê hoje a importância da sua fala e da fala de outras mulheres e homens indígenas que estão publicando, que estão na academia, que estão trabalhando com educação para tentar desmistificar vários preconceitos que existem relacionados às pessoas indígenas, né? Olha, é muito importante, cada vez que um indígena, para mim, eu fico muito orgulhosa quando ele diz: eu passei no mestrado, eu passei no doutorado, eu entrei para fazer graduação, porque a gente precisa desse conhecimento daqui da cidade para contribuir ou aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos, né? Não deixando dizimar o que nós temos. Então, nós temos aí vários escritores, não só mulheres, como homens também. Aí um dos que são muito lidos, começando pelos mais lidos, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Olívio de Jecupé, e aí Graça Graúna, dentro da poesia. Esse livro mesmo, o Waicaquiritama, que está sendo lançado, que pode ser encontrado na editora Pollen, em São Paulo. O Waicaquiritama, ele já virou dissertação de mestrado, já está citado em 3 teses de doutorado, né? Então a gente se sente contribuindo também. E cada vez que um indígena escreve é importante para nós, porque esses livros escritos por indígenas você não vai encontrar, é muito raro os livros indígenas que você encontra nas livrarias, nas grandes livrarias. Como é que vocês fazem a distribuição? Ou a gente vai por pequena editora, né? A editora Pollen não é uma grande editora, é uma pequena editora. E as livrarias, elas não dão muita abertura para vender escrito por indígenas. E o que eles dizem, assim? Qual que é a justificativa que se dá? A gente bate na porta e às vezes não interessa, não vende. Logo não vende, por exemplo, poesia não vende. Poesia não vende. Escreve outra linha, entra para outra coisa, porque poesia não vende, né? E o Waicaquiritama vendeu a primeira edição toda e eu produzi do meu bolso. Então, eu tirei dinheiro do meu bolso, foram 10 mil para poder fazer esse livro. Paguei uma gráfica mesmo, não foi nem pequena editora, já foi em gráfica em Manaus. Lancei o livro vendeu, metade eu doei, porque eu tive que doar alguns livros para as aldeias. E aí a editora Pollen, a Lisandra, ela chegou para mim e disse: Márcia, vamos reeditar esse livro? E foi assim, num tempo rápido que a gente editou, demorou um mês só, em novembro já estava sendo lançado, e para nossa surpresa, ele está sendo muito bem aceito nas escolas, as escolas estão adotando. E o outro, que é o vermelhinho, que eu ganhei do Observatório Jesuíta, do OMA, que é esse aí, tá até a siglazinha a editora que eles contrataram foi a Casa Leiria, de Rio Grande do Sul. E esse aí, pequena tiragem, acho que foram 200 livros que eles lançaram, me deram cento e pouco e ficaram com um pouco para lá, para distribuir nas escolas. Então, essas iniciativas acabam ajudando a distribuir o material. A distribuir material, mas assim, você não vai encontrar, se não com o autor ou com quem produziu, né? Então, a gente ter hoje a universidade dentro da vivência indígena é fundamental. Eu sou professora, às vezes, de licenciatura intercultural, quando me chamam, né, quando as universidades me convidam,
professora convidada, eu dou a aula para os indígenas de licenciatura e a gente percebe o quanto que eles são escritores, o quanto que eles conseguem produzir, sabe? Só precisa mesmo de projetos, de incentivo. Porque a gente tem muito projeto, Karen. O que a gente não tem é investimento nesses projetos, sabe? Quem invista no projeto, quem confia no projeto. Eu estou gravando meu CD, tirando do bolso de novo. Por quê? Porque a gente precisa fazer. A gente não quer ser um cantor famoso. A gente quer simplesmente que o nosso material seja feito com o nosso olhar, que é o que ela falou. Que fique registrado, que fique registrado para as futuras gerações. Porque quando a gente registra em livro, a gente tem como guardar, como a outra criança ler e se empoderar disso daí. Dizer, puxa, estou falando de mim, que orgulho. Certeza. Né? E você tem algum material seu na internet que eu vi, que você faz até oficinas, né, com o pessoal, falando um pouco da sua temática, contando um pouco. E eu acho que isso é importante para a gente aproximar e a gente entender que as tribos são totalmente diferentes entre si, têm suas próprias histórias, têm suas próprias regras. E às vezes a gente coloca todo mundo num balaio, né, como se todo mundo fosse a mesma coisa, né? Por isso que a literatura, ela vem assim como uma arma muito poderosa. São livros que deveriam estar sendo adotados em todas as escolas do Brasil. Claro. Mas não são. Na realidade, se fala muito pouco dos povos indígenas. Quase nenhum brasileiro sabe que a gente tem mais de 200 povos indígenas no Brasil. Muito pouco sabemos. E das 1.300 línguas que existiam antes do contato, hoje nós temos 274 e algumas delas em perigo de extinção, que a ONU dedica esse ano como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. A gente tem até um programa dedicado a esse tema aqui no Conexão, que gravamos há alguns meses, falando sobre essa decisão e a importância da decisão da ONU. Eu quero trazer para essa conversa mais uma pessoa. O Itaú Social realizou a 2ª edição do seminário que trata da importância da leitura e da escrita na formação da identidade. Nesse ano, o tema foi Leitura e Escrita, Lugares de Fala e Visibilidade. E a gente vai saber um pouco mais sobre o evento com a Diane Mello, que é especialista em programas sociais do Itaú Social. Ela vai falar com a gente agora pelo Skype. Oi, Diane, muito obrigada por voltar aqui ao Conexão. Olá, Karen. Eu queria começar perguntando para vocês por que vocês elencaram o lugar de fala e a visibilidade como tema do seminário desse ano. O Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura, ele traz como tema fundamental essa questão de qual o papel das narrativas orais e escritas na construção do humano, né? O quanto que elas podem afirmar ou negar essas diversidades que a gente tem no país, né? Então, dessa importância, eu estou ouvindo aqui o papo de vocês, da Márcia e da Amanda, é um prazer, porque muito disso foi debatido durante o seminário, né? Do quanto que a literatura ela é um instrumento social potente de construção e reconstrução das identidades, né? Então, como a todo momento, desde as crianças até os adolescentes e os jovens e nós, adultos, em contato com a literatura, a gente vai construindo essa identidade que é entendida como um processo de reconhecimento de si mesmo e também do desejo de ser reconhecido pela sociedade, né? Pelo outro. Isso é que vai garantir aí um sentimento de coesão e existência, né? Então, o seminário ele quis dar luz a esse tema. E, Diane, acho que é importante ressaltar que a gente está falando aqui desde o começo, é que a gente tem na escola mesmo, quando a gente pensa no que as professoras, os professores pediram para a gente ler durante a nossa infância, eram normalmente escritas por pessoas que pertencem ao mesmo local social, né? Normalmente eram homens brancos, que contavam a partir das próprias experiências. E que faz muita diferença quando eu digo isso, né, depois de adulta, quando eu comecei a ler Mulheres Negras, fez uma diferença absurda para mim enquanto mulher negra, né? Claro, é fundamental, né? A gente diz que não é só na escola que as crianças e que os adolescentes podem ter acesso, mas a escola ainda é um lugar privilegiado para se ter esse acesso, para se garantir esse acesso, né? Então, essa literatura disponível, ela tem que ser a mais diversa possível, né? E de preferência que contemplem as diversidades, que contemplem essa representatividade do povo brasileiro. Que a gente fala em minoria, mas na verdade não são minorias, né? A gente é constituído, o povo brasileiro é constituída pela raiz aí africana, os indígenas, e como isso não é tratado. Isso muitas vezes não é nem disponibilizado para as crianças.
né? Então, essa questão de quando escolher livros de literatura, quais são os livros disponíveis, né? Os professores trabalham com os jovens em sala de aula, até que ponto esses livros contemplam de fato a realidade. A Conceição Evaristo, que é uma autora negra maravilhosa, que a gente tem tido o prazer de ler e de contemplar a literatura com ela, ela diz que a história do outro é significativa na medida em que essa história tem ressonância em mim. Né? Então, como é importante trazer autores negros, autores indígenas, autores que a gente fala dessa literatura marginal, que muitas vezes retrata aí uma produção que acontece fora dos centros urbanos e que tantos jovens se identificam, né? E de como que isso é potente no desenvolvimento humano. Diane, pensando aqui, a gente fala muito aqui no Brasil o quanto que nós deveríamos ler mais. Será que a gente talvez não está indicando umas literaturas que não, como a Conceição diz, não ressonam nas pessoas e por isso não há o interesse também? Será que talvez esse não seja um dos nossos problemas? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que desde a infância a literatura ela tem um poder fundamental, né? Um potente instrumento social aí de identificação. É claro que a gente pode, através da literatura, como já foi dito aqui, se identificar com o outro, com outros mundos, com outros modos de viver. Isso amplia o nosso repertório cultural, né? Isso é importante. Mas é importante também que eu identifique na fala do outro algo que faz parte da minha vida, né? Algo que faz parte da minha vivência, faz parte da vida dos meus antepassados e como que isso vai se constituindo em mim um leitor e um cidadão, né, de fato. Então, eu acredito sim que à medida em que a gente ofereça às crianças, ofereça aos jovens uma literatura que converse de fato com ele, que mostre essa realidade, né? E tanto que a gente fala de lugar de fala. Como é que eu identifico o meu lugar de fala? Qual é esse meu lugar de fala? Né? A literatura ela pode dar bons caminhos para a gente entender. A gente está vendo aqui no ar, Diane, as imagens da primeira edição do seminário que aconteceu no ano passado, né? Esse ano já rolou também. E aí você está falando sobre o lugar de fala, eu queria trazer até para a questão aqui para o estúdio, Márcia. Quando você diz hoje, se você viesse me respondesse, quem é a mulher indígena contemporânea? Me dá características dessa mulher? Claro. A mulher indígena hoje, quem é essa mulher? Essa mulher está nas aldeias e também está na cidade. É justamente essa, por exemplo, uma cacica, né? uma tuxaua, como o povo chama. Tuxaua é o quê? É a mesma cacica, é a mesma, a gente não chama nem cacica, é cacica mesmo. Né? Tá. Ela está na aldeia, mas ela também está na cidade. Ela está nesses dois universos, né? É a mulher que está na música, é a mulher que está na literatura. Hoje abre-se um espaço maior para a mulher indígena e ela tem essa força e essa vontade e esse pensamento de resistir através dessas várias formas, que não é só da arte. Nós temos na militância, nós temos no ativismo, grandes mulheres ativistas, e não é só de agora, sabe, Karen? Se a gente for pensar lá atrás, nós tivemos grandes mulheres que morreram. Por exemplo, por que 5 de setembro é o Dia Internacional da Mulher Indígena? Porque Bertolina e Gregória, duas indígenas que falavam quechua, elas foram brutalmente assassinadas e seus corpos esquartejados e jogados em locais de resistência. Né? E aí marcou 5 de setembro como o Dia Internacional da Mulher Indígena. Há muito tempo já existe, né? A gente está até vendo agora imagens do seu clipe, de uma das músicas que você escreveu, São né? todas fotos que eu fiz nas aldeias. Nas aldeias. Né? E aí eu queria trazer, a gente está chegando, lógico, ao final do nosso... Vamos ouvir um pouquinho, só para o pessoal matar a curiosidade aqui. Aí a gente vê essas criancinhas fofas assim, né? Fica difícil a gente pedir para parar, né? Mas assim, dá para você ver pelo YouTube também. Antes de terminar aqui, eu quero dar um tchau para Diane. Diane, eu quero agradecer a sua participação novamente aqui no Conexão e lembrar o pessoal que ainda estão abertas aí as inscrições para a Olimpíada, né, Diane? Sem dúvida, da língua portuguesa. De abril.
Até dia 30 de abril. Então não perca a oportunidade aí, educadores e educadoras do Brasil, Olimpíada da Língua Portuguesa. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril. Obrigada, Diane. Obrigada, tchau. E dizer que o Itaú Cultural, ele tem dado uma abertura muito grande para nós indígenas, né? Que legal. Eu mesma já fui mais 2 vezes no Itaú Cultural participar de mesas redondas e bate-papo que falam da cultura indígena. Bacana, legal, nosso parceiro aqui. Eu queria, antes da gente terminar, que você lesse uma das poesias para a gente encerrar o nosso programa, falando aí do livro Poesia Gay, uma antologia brasileira. Como é que é? Poesia Brasileira, antologia. Poesia Gay Brasileira, antologia. São só autores brasileiros aqui. Tá mulheres, certo. Homens de vários séculos. Então vamos encerrar nosso programa ouvindo uma das poesias que está aí nesse livro. De quem que é? É de uma autora mineira, né? Eu escolhi um poema de uma autora mineira do norte de Minas, chamada Helena Reis Barcelos. Ok, vamos lá. O nome do poema é Homofobia. Então, diz pra mim, o que você realmente sente? Não é desinteresse, porque sempre me procura. Não é indiferença, porque não me ignora, rotula. Sabe essas suas regras? Elas me prendem dentro de ti. Não será desejo essa sua violência? Sabe o ódio que você carrega? Nutre também por si, bobinho. Sabe essa sua intolerância? É, em essência, simplesmente um amor travesti. Muito bom. Helena Reis Barcelos. Helena Reis Barcelos. Muito obrigada. E assim a gente encerra esse programa que a gente falou de literatura e que ouvimos vozes distintas. E a gente torce para que a nossa literatura dentro das escolas seja bem assim. Vozes distintas, misturadas, porque é isso que é o nosso país. Obrigada pela sua participação de vocês aqui. Voltem sempre, viu? Obrigada. Você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, você já sabe que é só acessar lá, Futura Play. Um beijo e até a próxima. Olá, você está no Conexão? A palavra é o meu domínio sobre o mundo. A frase é de Clarice Lispector, escritora e jornalista ucraniana que se naturalizou brasileira. Clarice morreu no dia 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos, nos deixando um importante acervo de romances, contos e ensaios que muito expressam seu pensamento sobre a vida e os relacionamentos humanos. A Fátima Rocha é professora de literatura brasileira da UERJ e nos conta mais sobre Clarice. Seja bem-vinda ao Conexão, tudo bem? Obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui. Nossa, em recebê-la. Como classificar, quais são as características do texto de Clarice Lispector? Bem, o texto da Clarice transfigura o cotidiano mais banal, né? A Clarice tem essa capacidade de transfigurar o cotidiano, de surpreender no cotidiano, realidades insuspeitadas, sensações imprevistas, desejos inconfessáveis, e ela faz isso por meio do que a gente chama de epifania. O que é epifania? É um conhecimento súbito de uma verdade, e esse conhecimento ele se dá no mais banal cotidiano. Então, para surpreender essa iluminação do cotidiano, a Clarice usava ou tinha um estilo muito peculiar. Uma grande consciência estética e um estilo marcado pela inovação das imagens, das metáforas, das comparações. Então, realmente um estilo que pudesse expressar
a riqueza de vida que ela apresenta nos textos dela. Pois é, era uma pessoa bastante discreta, uma figura discreta, mas ela se colocava nos textos. De alguma forma, sim. Ela se colocou muito mais, na verdade, nas crônicas, não é? Porque ela escreveu romances, contos, e num determinado momento da vida dela, ela passou a escrever crônicas, escreveu crônicas durante 7 anos no Jornal do Brasil. E ali, então, ela se colocou muito mais, né? Embora tivesse um certo receio exatamente de se revelar ali. Mas a gente pode dizer que em outros personagens dela, ficcionais, alguma coisa dela estava ali também, né? E o que você diria da influência que ela tem com os jovens até hoje? Ah, sim. Essa influência é muito grande. Essa influência passou por gerações, né? Escritores que leram Clarice quando jovens mostraram-se muito impactados por ela. Caio Fernando Abreu, por exemplo, Ana Cristina César, para citar só alguns. Artistas também, Caetano Veloso, ele disse que no final da adolescência dele foi fortemente impactado por Clarice Lispector. Tempos depois ele escreveu uma música em homenagem, né? Sim, isso mesmo. E ainda hoje, né, os jovens gostam muito da Clarice. Há inclusive antologias de crônicas e contos da Clarice dirigidos para os jovens, que tem inclusive esse subtítulo, né? Crônicas para Jovens. Então, talvez porque o seu tema seja um tema que interessa a todos nós, né? Aparentemente um tema de cunho existencial, aparentemente, né? Mas é um tema que é o que nos interessa, né? O sentido da vida, a procura da plenitude existencial, amorosa, né? Os questionamentos sobre nós mesmos, o desejo de libertação de uma vida aprisionada, né? Domesticada. Então, o jovem lê e diz assim: eu vivo isso, exatamente. É muito comum ouvir, inclusive como professora, né? É muito comum ouvir isso, né? Professora, eu vivi isso, eu vivo isso. E é muito interessante, né? E é gostoso se identificar, né, com um escritor. E de tão grande qualidade. Exatamente. No último romance da Clarice, A Hora da Estrela, ela criou um narrador, né, fictício, para contar, enfim, histórias, momentos da vida de uma adolescente. Macabeia? Macabeia. Nos fale um pouco desse romance. Esse romance, ele surpreendeu um pouco, porque a Macabeia, ela não é exatamente uma adolescente, ela é um pouquinho mais velha, mas ela é uma nordestina que vem para o Rio de Janeiro e aqui ela não encontra um lugar. Então, pela primeira vez, a Clarice abordou de uma forma mais clara essa temática, que é a temática social. E para abordar essa temática, ela criou exatamente esse narrador. Rodrigo SM, que é um pouco também a própria Clarice, não é? Mas que é todo escritor que precisa tratar de um tema que ele não conhece muito bem, né? Porque aqui a Macabeia é uma jovem que não tem nada, né? Que mal sabe se expressar. Então, é um romance que a Clarice publicou pouco antes de morrer e que tem uma importância extraordinária, né? A gente poderia comparar Clarice Lispector, esse estilo clariciano, aí, com outros escritores, ou é difícil? A Clarice tem um estilo único, né? Mas poderíamos aproximar a Clarice de um Guimarães Rosa no trabalho com a linguagem, embora o do Guimarães Rosa seja mais radical, não há dúvida. Poderíamos aproximar talvez da Lígia Fagundes Telles, né, que também é uma escritora que abordou uma temática
existencial, vamos dizer assim, não é? Mas a Clarice é única. Muitos até tentam se aproximar dela, mas sabendo que será difícil ter a sua originalidade, a sua potência de linguagem. Tá bom, a gente encontra com muita facilidade na internet frases que são atribuídas a Clarice. Enfim, a gente pode confiar em algumas delas, ou melhor realmente aí pesquisar aí, ter contato com a obra direta? Eu acho que é sempre melhor ter contato com a obra. Eu, às vezes, encontro frases atribuídas a Clarice e eu penso, não, a Clarice não disse isso. Mas é muito fácil também ter acesso aos livros dela, não é? Então, eu acho que é melhor ir aos livros ou a sites em que se confie, não é? De fato. Qual texto você mais gosta dela, ou crônica, enfim? Olha, eu gosto muito do livro Laços de Família, que é um livro de contos. Felicidade Clandestina, também outro livro de contos. A Hora da Estrela, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. E eu ficaria citando porque, apesar de haver um estilo ou esse aspecto que é comum a todas as obras, cada uma tem também a sua especificidade. Mas eu acho que Laços de Família, essa coletânea de contos, é especial. Bom, com essa sua dica, eu vou encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, a hora passou e muito rápido. Foi um prazer conversar com você sobre Clarice Lispector. Muito obrigada. É bem-vinda no Conexão outras vezes. Muito obrigada. Fátima. Eu agradeço e tive muito prazer em estar aqui. Repito, mais uma vez. Tá bom. Tá bom? Um beijão para você. Até a próxima. E bem, esse estilo simples e direto de Clarice Lispector inspiram muitos roteiros de teatro. Após uma temporada longa de sucesso aqui no Rio de Janeiro, estreia esta semana em São Paulo o monólogo Clarice Lispector e Eu, O Mundo Não é Chato, com a atriz Rita Elmore. E dica cultural do Conexão para você conhecer um pouco mais sobre essa escritora. Então, na próxima entrada do Conexão, nós vamos falar sobre o Estatuto da Juventude, o documento que prevê os direitos dos jovens brasileiros. Fique com a gente para essa conversa. Eu volto já já. Procure em livros e na internet definições resumidas para os gêneros literários experimentados por Clarice Lispector. São eles: romance, crônica, conto, poesia e literatura infantil. Com as definições que você encontrou em mãos, olhe ao seu redor e descubra algum objeto que lhe desperte o interesse. Agora escolha um ponto de vista curioso a partir do qual esse objeto possa ser olhado. Vamos usar o exemplo de uma vassoura para você entender melhor. Talvez o ponto de vista do chão seja interessante. Agora, escreva 1 ou 2 parágrafos colocando-se no lugar deste narrador diferente. O que vê? Como vê? O que sente? Como percebe a realidade? Com quem estaria dialogando ou contando sobre o objeto a ser narrado? Depois pense, o que achou dessa atividade? A que conclusões você chegou? Gostaria de mostrar esse texto para alguém comentar? As definições para os gêneros experimentados por Clarice Lispector são romance, que é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa. Conto diz respeito à narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, unidade de tempo e número restrito de personagens. Poesia pode ser definida como composição em versos, com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens. E a literatura infantil, que é um ramo da literatura dedicado especialmente às crianças. Em literatura, ponto de vista é como chamamos a perspectiva a partir da qual a história é contada. O ponto de vista está intimamente relacionado ao narrador escolhido. Isso significa que o narrador tudo sabe, tudo vê, tudo sente.
mesmo o que não é perceptível aos demais personagens. Se quiser saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. E até a próxima!